para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, espero que estejam tudo bem com vocês, porque aqui está ótimo, ok? Eu sou o professor Natanael e eu estarei ministrando a disciplina de matemática, tá? Para o 8º e para o 9º ano. E o material que a gente vai utilizar, a gente vai se basear nesse material aqui para auxiliar o livro didático de vocês. Então, estaremos fazendo todo o possível para preparar vocês da melhor maneira possível para o mercado de trabalho e para as avaliações externas e outras avaliações que vocês terão que fazer ao longo da sua vida estudantil. Então, com foco na tela, eu vou fazer a apresentação aqui da nossa aula. Então, a disciplina de matemática, né? Comigo, o professor Natanael, e a série para o qual será destinada essa aula é o 9º ano. E o conteúdo é frações e decimais. Tudo bem? Então, nessa aula, o nosso objetivo é estudar os diferentes significados das frações e dos números decimais e fazer uma relação também entre as frações e os números decimais. Então, acompanhe comigo aqui no quadro e a gente vai observar que esses conteúdos eles não são algo novo, mas vamos tentar acrescentar alguma coisa aí já nos seus conhecimentos. Então, a primeira ideia aqui que eu quero abordar é de frações. Tudo bem? As frações, ela tem essa estrutura. Eu vou utilizar duas letras A e B para representar essa fração. A fração tem essa estrutura aqui. A fração é uma divisão entre duas grandezas, né? O que eu chamei aqui de A e B, onde esse número A, ele é chamado de numerador. Esse A, ele é chamado de numerador. E esse B, ele é chamado de quem? De denominador. Tranquilo? Então, a fração tem essa estrutura, numerador e denominador, sendo utilizando essa barrinha aqui para significar a razão entre esses dois números. Essa mesma forma aqui a gente pode ler da seguinte forma: a razão de A para B ou a divisão de A e B. Tranquilo? Então, deixa eu colocar aqui alguns exemplos numéricos. Olha a fração: 45 sobre 60. Nesse exemplo, eu tenho a fração 45 sobre 60. Só que um aspecto importante no estudo de frações é as simplificações. Nós vamos estudar agora o que chamamos de frações equivalentes. O que é uma fração equivalente, né? A gente já viu ao longo das séries anteriores que eu posso simplificar essa fração, né? Dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. Por exemplo, eu observo que tanto o 45 como o 60, eles são divisíveis por 3. Então, eu posso dividir 45 por 3 e 60 por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. 60 dividido por 3 dá 20. E eu percebo que eu ainda posso continuar dividindo, simplificando essa fração. Também não, né? Porque agora vai ser por 5 e não por 3. Professor, mas o 15 não dá para dividir por 3? Sim, o 15 dá, mas o 20 não dá. Então, quando eu vou fazer o processo de simplificação de fração, eu tenho que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Tudo bem? Então, eu observo que aqui dá para dividir por 5 e aqui também dá para dividir o quê? Por 5. Então, vai me resultar em quê? 15 dividido por 5 dá 3 e 20 dividido por 5 dá 4. Aqui eu observo que já não dá mais para me dividir
o 3 e o 4 pelo mesmo número. Então, o que eu obtenho aqui ao final dessas simplificações é o que eu chamo de fração irredutível. Vamos lá. Quando eu chego no final do meu processo de simplificação de fração, essa fração resultante aqui é o que eu chamo de quê? De fração irredutível. Ou seja, é uma fração que já não dá mais para me simplificar. Ou seja, eu cheguei no meu processo final. E essas frações aqui, pessoal, ó, 45 sobre 60, 15 sobre 20 e 3/4, elas são chamadas de frações equivalentes, né? Para cá, né, a câmera. Então vamos lá. É porque é ao vivo, viu? Então vamos aqui. Essas frações, a primeira, segunda e a terceira, elas são chamadas de frações equivalentes. Por que elas são chamadas de frações equivalentes? Se você dividir 45 por 60, 15 por 20 e 3 por 4, elas vão dar o mesmo resultado. Ou seja, por isso que elas são chamadas de frações equivalentes. Porque elas estão escritas apenas de formas diferentes, mas elas dão o mesmo resultado. Tudo bem? Então, quando frações elas estão representadas de maneiras diferentes, mas elas dão o mesmo resultado, elas são chamadas de quê? De frações equivalentes. Tudo bem? Então, se eu simplificar uma fração e eu quiser obter frações equivalentes, eu simplifico ela. As outras que surgirem são o quê? Equivalentes a ela. Agora, o aluno João fez uma pergunta aqui no estúdio, né? Professor, mas se eu tiver a fração, por exemplo, 1/5, e eu quiser, e o professor me pedir, João, me dê 3 frações equivalentes à fração 1/5, como é que eu faço? Não é isso? É uma boa pergunta do João aqui no estúdio. Como é que eu faço? Vamos lá. Eu faço o processo inverso, da simplificação. Na simplificação, eu não estava dividindo em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador pelo mesmo valor? Ok? Agora, quando eu já tenho a fração irredutível, que no caso aqui ó, é 1/5, eu posso fazer o processo inverso. Em vez de eu dividir, porque eu não posso dividir, eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, e aí eu vou obter frações o quê? Equivalentes. Vamos lá. Olha um exemplo. Eu vou multiplicar aqui por qualquer número. Vou supor 2. 2 em cima e tem que ser 2 o quê? Embaixo. Então, 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10. O que é que significa? Significa dizer que a fração 2/10 é uma fração equivalente à fração o quê? 1/5. Professor, um outro exemplo. Eu posso pegar o 1/5 e multiplicar ela por quanto? Eu posso multiplicar, pessoal. Por exemplo, posso multiplicar por 4. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. O resultado é uma fração equivalente à primeira. 1 vezes 4 dá 4. 5 vezes 4 dá 20. Então, ó, a fração 4 sobre 20 é uma fração equivalente à primeira. Então, é dessa forma que a gente vai encontrar frações equivalentes a uma primeira fração. Tranquilo? No processo de simplificação e nesse processo aqui de multiplicação, que é o processo inverso da simplificação. Tudo bem? Então, eu quero que você me acompanhe num exemplo para que a gente possa aprofundar alguma outra ideia sobre esse tópico aqui de fração. Vou apagar aqui enquanto o cinegrafista Ítalo foca, no nosso slide. E aí eu vou passar, Tem que ajudar o Ítalo aqui, Pronto. Vamos lá. Em uma avaliação com 100 testes,
a razão entre o número de questões que um aluno acertou e o número total de questões da prova foi de 16 para 20. Escreva na forma de fração irredutível a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova. Aí, a segunda pergunta é, quantas questões este aluno acertou? Ítalo, foca lá bem no slide, para o aluno visualizar a última vez, que eu vou voltar aqui para o quadro para a gente resolver essa questão. Vamos lá. Então, a questão diz o seguinte, uma avaliação tem 100 testes, ou seja, 100 questões. Aí ele diz que a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o número total de questões da prova foi de 20 para 16. Escreva na forma de fração irredutível a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova. Tudo bem? Olhou? E aí, será que dá para você fazer com base nos conhecimentos que a gente já obteve aqui na aula? Sim, dá. Mas vem aqui no quadro. Se você estiver assistindo pelo YouTube, né, caso você não esteja assistindo ao vivo na TV, você pode pausar o vídeo e tentar fazer a questão. Então, primeira coisa, na primeira questão, o primeiro dado é que ele disse que a questão tem um total de 100 testes. Não é 100 provas diferentes. No caso aqui, essa palavra teste no contexto está dizendo que são 100 questões. Tudo bem? Aí ele falou que a razão, né, entre o número de questões que ele acertou e o da prova é de 16 para 20. Isso aqui é o número de questões, ó, que ele acertou, a razão. Isso aqui são os acertos dele. E é a questão da prova. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que a cada 20 questões da prova, ele acertou 16. Tá vendo como a fração ela já deu um outro significado para o problema? Ou seja, quando ele fala que a razão de acerto dele na prova foi de 16 para 20, ele está me dizendo que a cada 20 questões da prova, ele acertou quantas? 16. Só que a primeira pergunta que ele faz aqui é o seguinte, ó, escreva na forma de fração irredutível a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova. E aí? Ou seja, eu tenho que reduzir isso aqui, né? Ou seja, deixar na forma de fração irredutível. Como é que a gente vai deixar isso aqui na forma de fração irredutível? Simplificando, pessoal. A gente acabou de assistir, né? Anteriormente, como a gente faz isso aqui. Então, eu vou pegar, ó. Eu vou pegar o 16 sobre 20 e vou simplificar até encontrar a fração irredutível. Eu percebo que os dois são par. Então, dá para me simplificar por quanto? Por 2. Então, 16 por 2 dá 8. 20 por 2 dá quanto? Dá 10. Dá para me dividir por 2 em cima e embaixo? Dá. Vou dividir por 2 e por 2, que dá 4 aqui e que dá 5 aqui. Agora, não dá mais para me simplificar. Então, essa é a nossa resposta. Quatro quintos. Essa é a minha fração irredutível que ele estava procurando. E olha, ela tem um significado muito grande. Então é bom que o aluno ele saiba olhar para essa fração e entender o significado dessa fração de acordo com o problema. O que é que significa nesse problema a razão 4 quintos? Ou então a fração 4 quintos? Significa dizer que a cada 5 questões da prova, ele acertou quanto? 4. Tudo bem? Aí ele vai perguntar, olha, foca no quadro, Ítalo, aqui. Quantas questões esse aluno acertou? Quantas questões o aluno acertou? Será que dá para me saber quantas questões ele acertou? Só pela minha fração irredutível? Dá para me saber. Como que eu vou fazer isso, pessoal? É só eu obter uma fração equivalente. Acompanhe comigo o raciocínio. A questão tem quantas... na verdade, a avaliação tem quantos testes? 100. Não é isso? Eu percebo que o meu denominador é a quantidade de questões da prova. E o de cima é a quantidade de questões que ele acertou. Ou seja, olha,
aqui no caso de a cada 5, ele acerta 4. Se eu quero saber quantas questões ele acertou na prova, então é só eu fazer com que esse denominador aqui seja 100, não é isso? Por que 100? Porque a prova tem 100 questões. Aí eu vou pensar no número, aí eu lhe ensinei agora há pouco como obter frações equivalentes. Olha, se eu tenho a fração irredutível e eu quero obter uma outra fração equivalente no problema, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Agora, o que eu multiplicar embaixo, tem que multiplicar o quê? Em cima. Como eu quero que o meu denominador seja 100, eu tenho qual é o número que é multiplicado por 5 que vai dar 100? O 20. Né? Porque 100 dividido por 20 vai dar 5. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui embaixo por 20 e vou multiplicar aqui em cima o quê? Por 20. Então, vamos lá. 5 vezes 20 dá 100. 4 vezes 20 dá 80. Olha só, pessoal. Essa 8 feio, né? E, professor, desenho direito aí, né? Vamos lá. Tá aí. Os alunos são exigentes. O que é que essa fração está me dizendo? Ela está dizendo que a cada 100 questões, ele acertou o quê? 80. E a prova não tinha, não era 100 questões? Sim. Então, ele acertou quantas? 80 questões. Então, ó, ele acertou 80 questões. Tranquilo? Então, perceba que isso é um problema onde você precisa apenas entender o conceito da fração. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, já que a gente já viu esse conceito de fração, eu quero associar a fração aos números decimais. Acompanhem comigo. Frações e decimais. Será que tem alguma coisa a ver, Ítalo? Frações e decimais? Ítalo é meu cinegrafista, viu, gente? Então vamos lá. Será que tem alguma coisa a ver frações e decimais? Sim, Ítalo falou que tem tudo a ver. E é verdade. Vamos lá. Frações e decimais estão intimamente ligados. Apenas estão escritos de formas diferentes. Eu escrevi, né, por exemplo, em alguns exemplos passados, a fração 1/5, né? 1/5, eu posso representar ele dessa forma na forma de fração, mas eu posso representar ele também na forma decimal. O que é a forma decimal mesmo? São aqueles números onde a gente separa a parte inteira da parte decimal pela vírgula. E quando eu divido o numerador pelo denominador, eu obtenho o que eu chamo de decimal. Ou seja, se eu dividir, olha, 1 para 5, o que é que eu vou obter? 1 dá para dividir por 5, então 0 e vírgula aqui, né, e 0 aqui. Aí 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, para 10 nada. Então o resultado é quanto? 0,2, olha só. 1/5 é igual a quem? A 0,2. Ou seja, todo número na forma de fração está ligado a algum número quem? Decimal. Como é que eu obtenho? Como é que eu obtenho um número decimal? Dividindo o numerador pelo denominador. Agora, esse é um processo meio que óbvio, né? E fácil, simples. Porque dividir, nono ano, o aluno já sabe. Agora, se eu colocasse assim, professor João, 0,25. Aí eu pergunto, qual é a fração irredutível que representa o número 0,25? Boa pergunta, né? O aluno fica... Boa pergunta, professor. O número 0,25 é representado por que fração irredutível, pessoal? E aí? Alguém? Então, na aula de hoje, você vai saber transformar qualquer número decimal na forma de fração. Primeira coisa, se eu estou representando um número decimal na forma de fração, então já vou colocar a barrinha, significa a divisão, né? Entre o numerador e o denominador. Aqui em cima, eu vou colocar o mesmo número
sem a vírgula. 0,25. O mesmo número sem o quê? A vírgula. Aí, como tem esse zero aqui, 0,25 é a mesma coisa de 25. Então, esse zero aqui ele não vai influenciar em nada aí. Embaixo é sempre uma potência de base 10. Ou seja, eu vou colocar um 1 e uma sequência de zeros. 1 0, 2 zeros. Mas, professor, como é que eu vou saber se é 1 0 ou se é 2 zeros, se é 3 zeros? Quem vai dizer a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui é a quantidade de casas decimais depois da vírgula. Se tem 2 números, então significa dizer que é quanto? 2 zeros. Olha, então a fração que representa 0,25 é 25 centésimos. Ou seja, 25 sobre 100. Mas eu pedi a fração irredutível. Então eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu vou direto, porque vocês já estão no 9º ano, e sabe que em cima e embaixo dá para dividir por quanto? Por 25. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá quanto? Dá 4. Olha só. 0,25 é a mesma cor de 1 sobre 4, ou 1/4. Tranquilo, pessoal? Então, mais uma coisa que a gente aprendeu. Relacionar número decimal com a sua fração e a sua fração com o seu número decimal. Agora, vou colocar mais um outro exemplo. Por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, 1,3. Como é que eu represento esse número na forma de fração? Não é isso? Primeira coisa, o professor disse lá na aula, mamãe, que tem que botar primeiro a barrinha de divisão, não é isso? Depois, no numerador aqui em cima, eu vou colocar o próprio número sem a vírgula, que é o 13, e vou colocar embaixo o 1 seguido de zeros. Agora, quantos zeros? O tanto de números que tiver depois da vírgula. Depois da vírgula tem quantos números? Um número. Então, é só um zero. Então, 1,13 ou 1,3 é a mesma coisa de 13 décimos. Tranquilo? Então, isso aqui já está na forma redutível, porque não dá para dividir. Ou seja, não existe nenhum número que dividir 13 e 10 ao mesmo tempo. Ok? Pessoal, tudo bem? Então, depois dessa explicação, vamos para mais um exemplo. Eu vou colocar aqui no exemplo. E aí, Ítalo vai focar aqui no nosso slide. Enquanto eu apago, vocês já vão lendo a questão, né? E quando eu terminar de apagar, vocês já me deram a resposta. Segunda questão. E aí, já responderam? Eu ouvi lá no fundo aqui do auditório, a pessoa já deu a resposta. E aí, e vocês? O professor João já disse aqui a resposta. Então vocês, né, que estão estudando, então já deve também ter sua resposta aí. Mas vamos lá. Não grita, não fale muito alto para o seu colega não escutar. Então vamos lá. Observe os 8 pacotes abaixo e indique quais têm a mesma massa. Em seguida, organize-os em ordem crescente de acordo com a quantidade de massa. Aí eu tenho, ó, 1 sobre 2 kg, que a gente lê 1/2, né? 0,25 kg, 3/2 de quilograma, 1,75. Então, ele quer, né, que você coloque em ordem crescente e diga quais deles têm a mesma massa. Então, eu vou copiar bem aqui esses mesmos desenhos. Vou botar 1/2, né, de quilograma. O segundo é 0,25 quilogramas. O terceiro é 3/2 do quilograma. É bom colocar mais junto, né? Porque senão o espaço não vai dar. Uma observação aqui do aluno. 0,25 quilogramas. 3/2 de quilograma. E 1,75 quilogramas. Enquanto eu copio, eu quero que você pense aí numa estratégia para que a gente saiba quais deles têm a mesma massa e o que a gente vai fazer para colocar eles em ordem
crescente. Aí, o que é ordem crescente? Ordem crescente é do menor para o maior, ou seja, vai crescendo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Como é que eu vou saber quais deles têm a mesma massa se eles estão em formas diferentes? A primeira ideia é essa. Então você vai raciocinar, se eu quero comparar eles, saber quem é maior, quem é menor, quais deles são iguais, eu tenho que deixar ele na mesma forma. Ou deixa na mesma forma de fração, ou na mesma forma decimal. E aí, para comparar, eu vou preferir a forma decimal. Tranquilo? Então, para mim saber quais deles têm a mesma massa, eu vou deixar eles na forma decimal. Então vamos lá, ó. 1/2 de quilograma é só eu dividir 1 por 2, né? Olha só, se eu dividir 1 por 2, isso aqui vai dar 0 aqui, vírgula, né? E 0 aqui. Aí 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10, sobra resto 0. Então, eu sei que 1/2 é a mesma coisa de 0,5 kg. Aí esse aqui já está na forma decimal, não precisa eu fazer. Esse aqui, vamos dividir. 3 por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Para 3 falta 1, né? 1 dividido por 2 não dá. Então, vírgula aqui e 0 aqui. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. 5 vezes 2 dá 10. 1,5. Então, o 3/2 é 1,5 kg. E tem esse aqui ainda, né? E aquele. Vamos lá. 1/4. 1 dividido por 4. 0, aqui e 0 aqui, né? Porque 1 não dá para dividir por 4. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Para 10 falta 2. 2 dividido por 4 não dá. 0 aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Para 20, 0. Então dá 0,25. Então, esse cara aqui representa 0,25 kg. Tudo bem? E essa outra fração aqui é o que a gente chama de fração mista, pessoal. Olha só, o que é uma fração mista? É quando eu represento a parte inteira e a parte decimal, tudo na mesma fração. Lembra? Por exemplo, olha só, olha esse número aqui, 1,5. A parte inteira dele é 1. E a parte decimal é 0,5, no caso, o 5 aqui. Tranquilo? Se eu quisesse representar esse número na forma de fração, eu poderia colocar aqui, ó, a parte inteira primeiro e depois a parte decimal, que seria o 0,5. Só que aqui está tudo junto, tá? Ou seja, aqui é uma fração mista. A gente chama isso aqui de fração mista. Você deve ter visto isso daí, né? No 8º ano, 7º ano. Agora, como a gente resolve isso daqui? A gente resolve assim, ó. A gente repete o denominador. Vamos lá. A gente repete o denominador e faz o seguinte processo. A gente multiplica o denominador vezes a parte inteira. Multiplica. E depois o resultado soma com o numerador. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 1, 4. Mais 3 dá 7 kg. Aí, como eu quero a forma decimal, eu vou pegar e vou dividir 7 por 4. 7 dividido por 4. Vou botar aqui. 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Para 7 dá 3. 3 não dá para dividir por 4, então vírgula e 0 aqui. 30 dividido por 4 dá 7, né? 7 vezes 4 dá 28. Para 30 falta 2. 2 não dá para dividir por 4, então baixa 0 aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Resto 0. Então dá 1,75 kg. Então, esse número aqui, ele dá 1,75 kg. Pronto. Já que a gente deixou todo mundo na forma, né, decimal, a gente pode saber quais são iguais e depois que a gente descobrir quais são iguais, a gente pode colocar na ordem crescente. Então, vamos lá. Vamos circular de preto
aqueles que são iguais, né? Que tem massas iguais. Eu percebo aqui que aqueles que têm massas iguais são, ó, o 0,25 daqui, ó, o segundo, e o primeiro daqui, ó. Não é isso? Esses são iguais. Esse igual a esse aqui, ó. Percebo também que, eu vou circular agora de vermelho, esse daqui, ó, que é o 0,5, é igual a esse 0,5 aqui, ó. Então esses dois são iguais. Mais alguém que é igual? Tem, né? Esse aqui, ó, que é o 0,75, ó, com esse aqui, que é o 0,75. Esses dois são iguais. E temos ainda, né, que o Ítalo está me alertando aqui, o 1,5 daqui é igual ao 1,5 daqui. Então esses são aqueles que são iguais. Agora a gente precisa colocar em ordem crescente, né? Foi uma alternativa que a questão pediu. Isso aí, como é para colocar do menor para o maior, eu vou deixar como exercício para vocês. É só tirar a foto do quadro e depois pega quem é menor e quem é maior. Aí vai colocando. Primeiro menor, depois o segundo, até chegar ao maior. Ordem crescente. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, vamos aí para um último exemplo e para um último significado das frações. Tranquilo? Espero que esteja dando para entender aí. Na verdade está dando, né? Porque todo mundo aqui no auditório está dizendo que está bacana, né? Então aí em casa também vocês devem estar arrasando. Então vamos lá. Foca na questão ali para mim, enquanto eu apago o quadro, os alunos já vão saboreando essa questão aí. Tranquilo? Vamos lá, muita calma nessa hora, vai lendo aí com calma. Aproveite, pessoal, esse momento que vocês estão tendo para estudar aí. Nós aqui e vocês aí. Vou beber uma água, né? Porque... Vamos lá. Observe a barra de chocolate a seguir e responda. Quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 da barra? E aí? Eu tenho essa barra aí e o professor João tem que comer 5/6 dessa barra. E ela está dividida aqui. Aí o professor João ficou com a dúvida e resolveu perguntar ao filho dele. Quantas barrinhas, né, quantos bloquinhos ele tem que consumir? O professor João não estava lembrado muito das frações. Então ele perguntou ao seu filho. E é você que está estudando lá na escola, né? E tem que dizer para ele. Senão ele vai comer todo, ele falou. Então, a nossa terceira questão, pessoal, eu vou desenhar a barrinha aqui. Olha só. A barrinha de chocolate, ela está na forma retangular aí. E ela está dividida em 6, né? O professor João tem que comer quanto da barra? 5/6. 5/6. E a barrinha é essa. E aí, quanto chocolate ele tem que comer? Quantos bloquinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que comer 15, ele tem que comer 12, tem que comer 14, 16. E aí, como saber, pessoal? Pessoal, é um outro significado importante das frações. Olha, vamos primeiro entender aqui, olha. O que é que essa fração 5/6 está me dizendo a respeito dessa barra? A respeito desse inteiro? Ela está me dizendo, primeiro, que a barra de chocolate foi dividida em 6 partes, ó. Em 6 partes. Então, ó, perceba que a minha barrinha ela foi dividida de fato, ó, em 6 partes, ó. Ela foi dividida em quantas partes? Em 6 partes. Ó. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4, 5 e 6. Ou seja, cada bloquinho desse aqui é uma parte que ela foi dividida. Então, a minha fração está dizendo
que a minha barra de chocolate ela foi dividida em 6 partes iguais. E a de cima está dizendo o quê? É a quantidade de partes que o professor João deve comer. Então, ó, 5 sextos significa dizer que o professor João tem que comer 5 sextos, ou 5 das 6 que foram divididas na minha barra. Tá vendo como é um significado diferente para fração? Ou seja, você já viu como nessa aula essa fração ela tem diferentes significados e você precisa compreender elas em cada contexto, ok? Então vamos lá. Então 5 sextos. Então a barra foi dividida em quê? Em 6 pedaços e ele tem que comer 5. Olha só, se ele tem que comer 5 pedaços, ele tem que comer isso aqui tudo. Aí tem 5. E 3 aqui, 5 vezes 3, 15. Como já disse aqui a professora. Então ele tem que comer quanto? Ele tem que comer 15 bloquinhos. Então a nossa alternativa aí seria a letra A. E aí é correr para o abraço e dizer, mãe, aquela questão estava muito fácil. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre frações e decimais. Na próxima aula nós teremos a parte 2 desse conteúdo, onde eu vou abordar outros conceitos também das frações e dos números decimais, onde eu vou falar sobre operações de adição, multiplicação e divisão dessas frações. Não percam e até a próxima aula.